Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E é o seguinte, vamos falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, noticiário aí quentíssimo, onde a gente vai falar bastante sobre o jogo de ontem contra o River Plate. Vamos falar também sobre o jogo de amanhã, isto mesmo. O Vasco já vai a campo amanhã contra a equipe do Audax. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços aí. Parece que o Paulo Brax finalmente acordou depois do jogo de ontem e entendeu a necessidade de contratar. Bom, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e faça a sua crítica aí construtiva sobre aquilo que a gente precisa melhorar. Falando sobre Vasco da Gama e River Plate. Primeiro jogo do ano? Sim, mas eu fiquei muito preocupado. Dia 17 de janeiro, ontem, é inaceitável o Vasco ter no seu elenco titular jogadores como Miranda, Zé Gabriel, Gabriel Peck, e você vê o Nenê sem condições físicas nenhuma atuando 90 minutos. Chama a minha atenção porque é o seguinte, Maurício Barbieri olha para o banco de reservas e não tem peças para poder fazer substituição. Então esse jogo aí contra o River Plate, mais do que o resultado, serve aí para a gente ter um choque de realidade, colocar a sandália aí da humildade e entender o seguinte, a tarefa vai ser árdua e tem muito trabalho para ser feito. O Vasco vai jogar agora no dia 21 contra o Inter Miami, time lá do David Beckham. Antes, a gente joga amanhã contra o Audax. E aí a gente cai naquele discurso. É começo de temporada, time reserva. Para algumas pessoas, se perder para o Audax, tá bom, né? Não vamos cobrar, vamos esperar. Só que tá difícil. Tá difícil da gente esperar aí. A gente já tem um clássico daqui a pouco contra o Botafogo, na próxima semana, e vamos torcer para que dê tudo certo. Sobre a situação aí envolvendo reforços. O Vasco da Gama contratou 9 jogadores até aqui. Ontem ficou claro aí que o trabalho do Paulo Brax está lento. Diante da dificuldade que o Vasco da Gama tem para poder escalar o time, para poder fazer mexidas, evidentemente que o Vasco da Gama tem que parar de fazer barganha. Ontem, uma pessoa de dentro do Vasco falou, essa grana que foi gasta aí, na mão do Rodrigo Caetano, na mão do Anderson Barros, algumas coisas já estariam mais agilizadas no Vasco da Gama. O Vasco tem uma situação aí envolvendo o goleiro. O Vasco está tentando já há 1,5 semana, falando sobre reforços, contratar o Léo Jardim. Só que o Vasco negocia com o Lille da França um empréstimo do jogador sem ter que pagar rigorosamente nada. A parte da zaga, se eu fosse o Paulo Brax, eu corria o mais rápido possível, pagaria em 2 parcelas e fecharia com o Manu Capasso, porque é inaceitável o Vasco da Gama, ter o Miranda e quando você ter que substituir o Miranda, você colocar o Ulisses. Pelo amor de Deus. Então, essas divergências aí que frearam aí a negociação com o Manuel Capasso, isso tem que ser superado.
Inclusive, se foi oferecido para o Vasco da Gama o Lucas Merola, certo? Jogador lá do Huracan, corra atrás para poder trazer. Jogador que vem de graça. Porque o Vasco vai precisar aí, pelo menos, de mais 2 reforços. Parem com essa história de ficar barganhando aí, tentando parcelar coisa que é barata. Falando aqui sobre a situação de volante. Inventaram o Figueiredo de segundo volante. Não vai dar certo. Ficou claro, para jogar contra Bangu, Olaria, tudo bem. Mas para jogar jogo importante, não dá. Porra, o Vasco está com 2 situações de contratações aí engatilhadas já há mais de 2 semanas, que é o Santiago Reis, que o Vasco está lá discutindo o tempo de contrato, o Vasco está discutindo bases salariais, traz, porque o nosso Jair é pouca coisa ainda, é um excelente jogador, mas não dá para o Zé Gabriel atuar naquele setor ali, gente, pelo amor de Deus. Mesma coisa a situação envolvendo o Leonardo. O Vasco quer parcelar 500 mil. Olha só, 500 mil dólares, gente. Não é 500 milhões, não. O Vasco quer parcelar jogador com a Ponte Preta, entrando Botafogo aí. Então, estou mostrando para os senhores que tem negociações engatilhadas e o Paulo Brax fica naquela situação, até abril a gente vai contratar. Né? Ele ontem falou que vai contratar mais 3 reforços aí, que está engatilhado. Até abril a gente contrata. Irmãozinho, tem Copa do Brasil agora. Dia 22 de fevereiro, o Vasco já tem a Copa do Brasil. Até abril, a gente tem 3 rodadas aí já da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus. Esse camisa 10 aí, para falar de cereja do bolo, né? A gente precisa ter o bolo primeiro. Tá faltando muito ingrediente para esse bolo aí, gente. Muitos ingredientes estão faltando para esse bolo. Então é o seguinte, o Vasco tá aí, ó. Não vai trazer o Franco Fagundes, porque é um jogador muito caro. O Natan, o Vasco segue negociando com o Natan. A gente espera aí que o Paulo Brax tenha conseguido alguma coisa lá nos Estados Unidos com relação ao Emanuel Reynoso, jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama. A gente espera também que o Vasco resolva logo essa situação do Ezequiel Bar, que foi um jogador aí que foi ventilado aí nos noticiários esportivos do Vasco. O Vasco está tentando aí, segundo o Jorge Nicola aí, o Bruno Zapelli, o Vasco falou que ia, acabou não indo, o jogador parece que está indo para o Fortaleza e aguardando a situação do Matheus Pereira. Então, é jogador lá do Al Hilal. Então, tipo assim, cara, eu acho que essa situação no Vasco hoje, de boa, tá muito lento. Quando a gente precisa colocar dinheiro na mesa, o Paulo Brax tem uma dificuldade incrível para poder fazer. Então tem que fazer as coisas parceladas. Então, gente, tá complicado aí. Primeiro, o jogo, ninguém vai cobrar nada aqui, certo? Mas, ó, Campeonato Brasileiro tá chegando. Tá chegando. E esse ano o Vasco vai enfrentar, ó, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético, Inter. Então vai ficar complicado aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês e esse vídeo é mais uma reflexão aqui para a gente pensar no Vasco da Gama. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!